Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, esse momento diário em que a Obra Lumen se reúne virtualmente para nós meditarmos o Evangelho do dia a partir do nosso carisma. Hoje é Quinta-feira Santa e nós meditaremos no Evangelho da Ceia do Senhor. É muito importante que o dia de hoje seja vivido com bastante intensidade. Na verdade, os próximos 3 dias. Hoje nós estamos iniciando o Tríduo Pascal, aqueles 3 dias de celebração do grande mistério, daquele mistério que é central dentro da vida da igreja, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então é muito importante que nós, como cristãos, como católicos, como consagrados, como vocacionados, como missionários, nós possamos estar em unidade com a igreja. Então, hoje, além da meditação aqui do Palavra Encarnada, é muito importante que você busque participar da celebração eucarística na sua paróquia, em alguma igreja próxima a você. Se você não pode ir presencialmente, que você busque participar de forma online, mas com a concentração, com toda a dedicação, né? Dando generosamente ao Senhor também esse tempo, ofertando a sua vida para que nós possamos passar por esses 3 dias também junto com o Senhor, né? E viver a ressurreição e a grande alegria da Páscoa. Então, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15, e vamos já preparar o nosso coração, fazendo propósitos concretos para que a gente viva bem esta Semana Santa, viva bem esses dias. Vamos, antes de partir para a leitura do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos pedir ao bom Deus que Ele possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para que essa palavra se faça encarnada na nossa existência. Vamos ao texto bíblico. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o texto de hoje é da missa da Ceia do Senhor. Ou seja, essa cena do lava-pés, que é bastante conhecida, sempre nos Quando Deus Tem Jeito, em alguns eventos nós vivemos essa experiência do lava-pés, né? Se você já teve alguma experiência de lavar o pé de algum irmão, ou de ter mesmo os seus pés lavados, tente trazer na sua memória essa experiência também para o dia de hoje, porque você já viveu, né, na sua pele uma continuidade do que aconteceu aqui. E é interessante pensar que a ceia do Senhor acontece antes da paixão. Já falei que a morte e a ressurreição de Cristo é a parte central da nossa fé. Então,
antes de acontecer aquilo que é central, aquilo sem o qual a igreja não existiria, a nossa fé seria vazia, que é a ressurreição de Cristo, acontece a ceia. Na ceia, Jesus institui a Eucaristia, né? Jesus nos deixa o seu corpo e o seu sangue e diz que a gente faça isso. E é isso que dá sentido à nossa liturgia, à nossa vivência da celebração eucarística, à Eucaristia, à comunhão. Hoje também é um dia, né, de nós vermos lá o Santíssimo Sacramento sendo adorado, a igreja unida, a transladação do Santíssimo Sacramento. Então é uma celebração muito bonita que eu não vou conseguir entrar nos detalhes, mas que você pode vivenciar na sua paróquia, na igreja próxima de você, porque é esse momento em que, antes da paixão, né, ali em morte, a cena dessa ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia. E antes disso, Jesus faz esse ato de tremenda humildade, que é lavar os pés dos discípulos, que é se colocar à mesa, mas antes disso se abaixar, se rebaixar, ser humilde e lavar os pés dos discípulos. Ou seja, o Mestre e Senhor faz isso. O Mestre e Senhor se coloca no lugar de servo. E é muito interessante porque se você voltar a ler o texto bíblico, você vai ver que no começo dá aquela sensação de responsabilidade do Cristo. Jesus veio a esse mundo com a missão, sim, mas por mais que nós saibamos da nossa missão, quando ele está na beirinha, na véspera de a gente precisar concretizar a nossa missão, dá um frio na barriga, né? De repente você tem uma coisa importante, tem uma formação para dar, você vai para o seu casamento, você vai ter bebê, você está diante ali de uma missão que você sabe que é Deus que lhe confiou, mas dá um frio na barriga antes de você dar aquele passo concreto, porque é uma missão importante. Imagine Jesus, né, que tinha essa grande missão, ele sabia que tudo estava nas suas mãos, mas ele sabia que para chegar à ressurreição ele ia ter que passar pela paixão e pela morte. E mesmo sabendo que tudo estava em suas mãos, que ele era filho do Pai, que ele era mestre e Senhor, Jesus se coloca num lugar de serviçal. Jesus se coloca num lugar de lavar os pés dos discípulos. Jesus se coloca num lugar de amar ali e amar do jeito mais servil que tem, né? Amar aqueles homens ali que o acompanhavam do jeito mais humilhante, digamos, que tinha, né? Se colocando como último dos últimos. E é isso que o Cristo nos ensina a fazer. Nós, para termos comunhão com Ele, é preciso que nós imitemos também essa atitude de humildade, de rebaixar-se, de colocar a serviço. E se a Quaresma é essa passagem, com a Páscoa precisa que as coisas velhas morram e novas coisas surjam. Se a falta de humildade, se a vaidade, se o orgulho, são coisas que hoje ainda existem no seu coração, que hoje te afastam do Cristo, tente matar, enterrar essa vaidade e esse orgulho e fazer uma atitude de humildade. Talvez hoje você não tenha espaço e ocasião para lavar literalmente os pés de alguém, mas como você pode viver uma atitude de humildade como o Cristo? Como você pode se colocar no último dos últimos, descer? Talvez seja alguém que mora aí com você na casa de acolhimento, talvez seja fazer alguma coisa para essa pessoa, talvez seja arrumar a cama dela, pode ser preparar alguma coisa aí na cozinha para ela, pode ser não reclamar de alguma coisa aí com seu marido, com a sua esposa, pode ser você como filho fazer algum serviço dentro de casa. Como hoje você pode servir e ser humilde e vencer um pouco da sua vaidade, do seu orgulho? E como hoje também essa atitude de humildade, porque às vezes a gente pensa que a Semana Santa, a paixão acontece numa dimensão espiritual e ela acontece, mas não é apenas espiritual. Muitas vezes é preciso que a gente traga essa espiritualidade para o nosso dia a dia. E para que a gente viva bem esse tríduo pascal, já é o primeiro dia. Ainda é tempo de nós vivermos bem isso. É preciso que nós preparemos o nosso coração, tenhamos um olhar voltado para o Cristo, para viver todo esse mistério com Ele. E também façamos atitudes concretas no nosso dia a dia. Que hoje seja um dia em que nós consigamos
viver a humildade como Cristo viveu, ter um tempo, dar generosamente o nosso tempo ao Senhor, indo para uma celebração, fazendo a nossa oração pessoal, se possível participando e entendendo essa centralidade da Eucaristia, essa centralidade da ceia do Senhor dentro da espiritualidade, dentro da vida da igreja. Você pode buscar uma formação, você pode pesquisar, estudar. Quando a gente entende melhor tudo isso, a gente fica mais, a gente valoriza mais, porque a gente consegue perceber os detalhes, né? O valor daquilo. Se você não sabe, peça alguém que sabe para lhe explicar, peça ajuda, né? Busque ajuda, porque isso nos ajuda a viver também essa espiritualidade. E principalmente, né, buscar a conversão. Esses 3 dias existem para que a gente ressuscite junto com Cristo. Se a gente quer imitar Cristo no lava-pés, a gente quer imitá-lo também na ressurreição e quer ressuscitar junto com Ele. Que esse dia nos prepare para a ressurreição no Senhor, com humildade, fé, fidelidade, sendo igreja e imitando Cristo. Uma boa vivência da Semana Santa, desse tríduo pascal, e que a gente possa ressuscitar com o Cristo também daqui a 3 dias, no domingo.